Olá, bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente dá sequência às nossas retrospectivas de 2013 falando de educação. Esse é um tema que nunca saiu da pauta do Alô Senado e o ano de 2013 foi marcado por acontecimentos importantes nesse setor. Em especial, a lei que garante para a educação 75% dos royalties do petróleo e o Plano Nacional de Educação que está em discussão aqui no Senado. Na nossa central de relacionamento, falou-se de mensalidades escolares, verba para merenda, transporte escolar, desvio de verbas e muito mais. Tudo isso você confere agora aqui no Alô Senado Retrospectiva. A gente abre o programa com a mensagem do Israel Delfino de Oliveira, daqui de Brasília, que pediu aos senadores para debater as mensalidades escolares. Na opinião do Israel, elas aumentam muito acima da inflação. E os pais, por sua vez, não têm como pressionar as escolas particulares para evitar esses aumentos. Quem comenta a mensagem do Israel é o senador Cristóvão Buarque. Israel, primeiro, já teve, eu acho até que ainda leio a lei do Ministério da Educação, quando eu estava lá de ministro, tinha, que regulamentava o aumento. Agora, Israel, a verdadeira maneira de resolver o problema da mensalidade é a escola boa, pública para todos, como é em todos os países. Aqui é que nós queremos controlar a mensalidade daqueles poucos que vão para a escola particular. E ninguém está lutando para que a escola pública seja tão boa quanto a particular. Quando isso acontecer, a gente não vai mais precisar ficar nessa angústia do aumento da mensalidade. Se todas as escolas fossem iguais, as públicas federais, Colégio Pedro II, aqui em Brasília o Colégio Militar, os institutos de aplicação de algumas universidades, as escolas técnicas, se todas as escolas públicas fossem iguais às federais, não estava nem ninguém com esse problema. Por isso eu defendo a federalização da educação de base. Todas as escolas do Brasil, públicas, de qualidade. E aí, o problema de mensalidade é uma questão de quem quiser uma educação diferenciada, não melhor. Porque é em outro idioma, porque é da formação religiosa, que a escola pública não vai dar. E aí não tem por que reclamar de mensalidade, é uma opção pessoal. Eu creio que a verdadeira maneira é a gente lutar por uma boa escola pública de qualidade para todos. Eu gostaria de saber quando vai ampliar a verba da merenda escolar, porque assim, tem alunos da zona rural que às vezes não tem tempo de ter um almoço ou um café da manhã reforçado em casa, então o lanche, às vezes, da escola não preenche, né, a fome do aluno. E eu gostaria de saber qual vai ser o projeto para ampliar essa verba. Edilane, obrigado pela pergunta, é um grande prazer poder destacar esse ponto que você põe, digamos assim, de forma muito objetiva. Não há melhor condição para poder aprender do que você estar bem alimentado. É preciso você ter um reforço, sim, da merenda escolar. Isso é possível tanto por ação do Senado Federal como da Câmara Federal, agindo em conjunto, especialmente na Comissão de Orçamento. É a Comissão de Orçamento, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, como, em seguida, na Lei Orçamentária Anual, LOA, conhecido como LOA, e mesmo do Plano Plurianual, que é um debate que os senadores e deputados realizam para ter um planejamento de 4 anos sobre a atuação na área da educação, da saúde, da infraestrutura, e aqui também entra a questão da merenda escolar. Pode sim o Congresso Nacional ajudar e contribuir para que a gente amplie os recursos destinados à merenda escolar. E o governo mesmo tem se preocupado com essa questão. Muitos alunos deixam a escola porque, sem condições de ter uma alimentação adequada, eles deixam a escola para buscar um trabalho qualquer e poder garantir a sua alimentação. E o melhor para o país é que a gente consiga manter os estudantes na sala de aula bem alimentados. E é sim possível nós ampliarmos os recursos para a merenda escolar, com ação conjunta de Câmara e Senado. No interior do Brasil, um dos muitos problemas enfrentados pelos estudantes é a qualidade do transporte. Quem está ligado nessa questão é o Adalto Gomes de Melo, que mora na cidade de Paulista, em Pernambuco. O Adalto escreveu ao Alô Senado para fazer uma sugestão, que se crie uma rede de transportes padronizados e de qualidade
totalmente dedicada aos estudantes que moram na zona rural. Com a palavra, o senador Humberto Costa. Bem, Adalto, na verdade, hoje já existe um programa do Ministério da Educação, que é um programa de transporte escolar. Por meio desse programa, o Ministério distribui aos municípios, de acordo com o número de alunos, especialmente na área rural, ônibus padronizados, de boa qualidade, novos para o transporte escolar. A cada ano, cada município tem uma meta. O que é preciso é que a prefeitura se inscreva no programa, preencha a documentação e anualmente ela receberá uma cota de veículos para a cobertura exatamente do transporte de estudantes, especialmente na área da zona rural. Eu queria perguntar ao senador, porque se fala tanto de educação, mas quando tem alguma coisa, o dinheiro é desviado da educação. Isso é imoral, é injustiça com a educação. Maria, na verdade, se fosse só na educação, já seria ruim. Mas é em todos os lugares. Na saúde, por exemplo. Eu tenho denunciado isso permanentemente. E, no entanto, se nós não fizermos um trabalho de combate permanente à corrupção, envolvendo, inclusive, uma espécie de mutirão, todos os órgãos fiscalizadores, não vai adiantar. Olha, na saúde, nós estamos pedindo mais recursos para a saúde. Mas o que sai de rolo na saúde e também na educação, é preciso realmente que haja uma mudança de posição, tanto do governo, quanto do legislativo, quanto dos tribunais de contas, quanto das procuradorias, seja a Geral da República como as estaduais, porque senão, repito, continua a mesma coisa. Se a gente não aumentar o salário do professor, se a gente não exigir qualificação do professor, se a gente não tiver boas escolas, então realmente não vai melhorar. Agora, a corrupção, ela é condenável sobre todos os aspectos. O que os senadores acham da ideia de incluir a educação sexual no currículo das escolas brasileiras? Quem mandou essa pergunta para a gente foi a Maria Luana Cavalcante Barbosa, de Araripe, em Pernambuco. A Luana acha que essa seria uma medida útil para os jovens, considerando o atual cenário de doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas, abortos e casos de abuso sexual. A resposta fica por conta da senadora Ana Rita. Primeiro, eu quero agradecer a Luana pela pergunta. É uma pergunta bastante pertinente e que a realidade atual realmente exige, por parte dos educadores e das famílias, uma orientação maior para as nossas crianças e adolescentes com relação à questão sexual. Nós sabemos que o número de gravidez na adolescência é muito grande. Então, é preciso, sim, ter um trabalho com relação a isso. E eu penso que a escola ela pode cumprir muito bem esse papel. É claro, complementando o que a família também deve fazer. Mas nós sabemos que algumas famílias e alguns pais têm muita dificuldade de lidar com o tema. Então, a escola ela pode cumprir bem com esse papel, orientando adequadamente as nossas crianças, os nossos adolescentes, de acordo com a idade. O conteúdo deverá ser repassado, mas é importante porque prepara a criança para a sua juventude, para que não haja gravidez na adolescência, que é um problema muito sério. E aqui no Senado, na Comissão de Educação, está se discutindo alguma coisa com relação a isso? Tem alguma perspectiva? Olha, recentemente não houve nenhum debate nesse sentido, mas esse tema é um tema que já apareceu em algumas vezes nas comissões. Eu penso que nós precisamos nos debruçar sobre isso. É preciso, de acordo com a idade, receber as orientações corretas, para que ele possa ter uma formação adequada dentro do tempo certo. Queria saber quais são as propostas de educação para os estudantes do ensino fundamental. Adriel, é uma boa pergunta e é uma grande preocupação, nota. Se você estiver no ensino público, que o Plano Nacional da Educação ele foca o ensino público, a nossa maior preocupação no ensino fundamental e ensino médio, que é o seu caso, seria investir na carreira do professor, no salário do professor e nas instalações das escolas.
melhorar sensivelmente isso nesses 10 anos. Não é possível que um educador com salário hoje que recebe possa prestar um serviço. Os que fazem isso são os abnegados. Então isso para nós é prioritário, porque o ensino fundamental, o ensino médio é o que vai carregá-lo para uma boa universidade. Nós temos que voltar aos tempos de uma escola pública de altíssima qualidade. Hoje nós temos algumas. E a outra gestão que nós vamos fazer também é que todas as escolas nos próximos 7 anos estejam incluídas já no processo de ensino continuado, ou seja, a escola do tempo integral, para um maior aproveitamento